Boa tarde, pessoal. Sou Carlos Eduardo, eu atuo aqui na incubadora em Rio das Ostras. Sou também mestrando em Engenharia de Produção na UF, lá em Niterói. E eu vou aqui dar uma abertura, na verdade, a palestra hoje tem duas palestras muito interessantes agora que seguem. Uma do professor Carlos Frederico, outra do professor Flávio. Eu vou dar um panorama geral sobre o que essa discussão tem a ver com o evento que a gente está inserido e por que a incubadora de empresas tem discutido esse tipo de assunto. Então, eu vou dar um panorama sobre a questão de inovação e desenvolvimento sustentável, bem rápido, e depois o professor Flávio vai falar um pouco de sistema de gestão ambiental, produção mais limpa, e o Frederico fecha falando de risco tecnológico e riscos em geral. Fui chamado até aqui porque o foco, minha linha de pesquisa no mestrado é inovação e desenvolvimento sustentável, inclusive tem muito a ver, eu entrei na incubadora desde o começo, na criação da incubadora aqui em Rio das Ostras, e faz parte claramente da missão gerar empreendimentos inovadores, inovadores e sustentáveis, é a missão da incubadora de empresas da UF, e minha área de pesquisa está muito voltada nessa relação de que a inovação traz de desenvolvimento sustentável e vice-versa, qual é a influência desses dois. E a gente está avançando bastante conhecimento, inclusive com dois pesquisadores bolsistas, o André e a Luísa, um PIBIT e o outro PIBIC, duas bolsas que vêm também pesquisando sobre esse assunto aqui junto comigo. Só para contextualizar aqui, o que se entende por desenvolvimento sustentável, uma abordagem atual diz que desenvolvimento sustentável é aquele capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Essa é a definição clássica, que ainda é bastante utilizada, desenvolvimento sustentável. Uma das abordagens mais utilizadas para medir o desenvolvimento sustentável, não só medir, quanto avaliar e dar uma percepção geral do desenvolvimento sustentável, o que ele significa, esse modelo do Triple Bottom Line, que tenta agregar os conhecimentos do crescimento econômico com a questão ambiental, o conforto ambiental e o progresso social. As relações entre essas esferas têm a questão de socioambiental, ecoeficiência, socioeconômico, e no centro disso tudo está o conceito de desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade. Aqui eu acho essa figura muito interessante porque ele caracteriza, dá alguns indicadores, e esse tem sido um modelo bastante utilizado para medir, indicadores para medir o nível de sustentabilidade das empresas. Hoje em dia, empresas são premiadas por ações sustentáveis e tudo mais, e esse aqui é um bom indicador para medir. Eu não vou entrar muito em detalhe nessa questão de sustentabilidade, mas o que eu queria trazer é a importância, como o desenvolvimento sustentável tem afetado a questão da inovação, a geração de empreendimentos, o planejamento regional, as estratégias de desenvolvimento regional, o que isso tem influenciado. Acho que tem dois aspectos importantes. Primeiro, as pressões externas. Hoje, uma organização que está envolvida com diversos atores, stakeholders, então a empresa hoje em dia tem um compromisso com todos os que exercem influência em sua existência e operação ou são afetados por ela. Não muito tempo atrás, a empresa olhava para as próprias operações, para o fornecedor e para o cliente, mas hoje em dia a gente sabe que tem diversos atores influenciando o ambiente empresarial e toda a cultura, todo o processo de uma organização. Acho que tem duas questões interessantes. Na minha pesquisa, eu percebi que diversos autores, principalmente, e aí que me chamou a atenção, principalmente os papas da estratégia, todos eles falavam em desenvolvimento sustentável como grande filão para as inovações nas empresas. A maioria deles, aqui eu trouxe alguns, Prahalá, Porter, Carroll, diversos autores vêm colocando a sustentabilidade, o foco, essas pressões externas, a questão do desenvolvimento sustentável, como a principal oportunidade para as empresas inovarem hoje em dia. E eles mostram, a gente pode também estabelecer a relação entre as empresas mais inovadoras e as empresas mais sustentáveis, perceber que tem muitas empresas em comum, as empresas estão inovando com foco no desenvolvimento sustentável. E, por outro lado, as regiões têm levado bastante isso em consideração na hora de planejar
a sua inovação. A gente está discutindo bastante aqui nesse seminário a questão de se gerar inovação nesse ambiente, promover desenvolvimento tecnológico, mas é importante se planejar também que tipo de tecnologia a gente quer desenvolver aqui, que tipo de empresa a gente quer trazer e aonde que a gente quer chegar com isso. E acho que daí a importância de estar falando de desenvolvimento sustentável, de estar trazendo a questão de gestão ambiental, de risco tecnológico para esse evento. Vou passar agora a palavra ao professor Flávio, que ele vai falar um pouco sobre sistema de gestão ambiental. Boa tarde. Eu queria falar um pouquinho, na verdade, bater um papo, né, sobre gestão ambiental, porque... Dá um clique para mim. Na verdade, é um assunto bastante amplo, um assunto muito difundido ultimamente, e essa é a grande questão que as empresas têm hoje em mente, porque toda empresa ela quer crescer, ela precisa de crescer, ela precisa se desenvolver, mas se desenvolver como e de que maneira? A única resposta que eu vejo hoje para que uma empresa possa crescer de uma forma, digamos assim, estruturada, bem, digamos assim, amparada, não só no intuito legal, mas como no intuito social, é através da gestão ambiental, que seria um gerenciamento de seu processo, não só visando a parte econômica, mas também visando a parte ambiental. É a única forma. Qualquer coisa fora disso pode ser uma teoria que não vai levar ao sucesso. Bem, gestão ambiental. Segundo a própria ISO, a gente tem uma definição muito extensa de gestão ambiental e eu tentei enxugar de tal forma que vocês possam entender de uma forma bem rápida. Ou seja, é um processo voltado a resolver, mitigar, prevenir os problemas de caráter ambiental com o objetivo de se alcançar o desenvolvimento sustentável. Então, o que o Carlos Eduardo falou com relação ao desenvolvimento sustentável só pode ser alcançado, ou só vai ser alcançado a partir do momento que você tiver principalmente as condições de você prevenir. Porque resolver é depois que o problema acontece. Aconteceu o problema, não tem jeito, eu tenho que resolver. De uma forma certa, de uma forma errada, mas eu vou ter que resolver. Mitigar também não tem jeito, eu tenho que diminuir, eu tenho que reduzir esse impacto, eu tenho que ter uma maneira de mensurar esse impacto. Agora, o grande chavão, o grande detalhe da gestão ambiental é exatamente esse aqui, prevenir, ou seja, criar metodologias, criar condições que permitam com que a empresa possa antecipar uma situação de perigo, uma situação de risco, e que permita que isso não venha a acontecer. Sempre foi assim? Não. A coisa foi um pouquinho diferente. Na verdade, a gente tem um divisor ambiental que aconteceu principalmente na Europa e no Brasil um pouco a reboque, mas levou, digamos que 20 anos para que chegasse aqui, mas chegou. Até 1970, isso são visões, são paradigmas que foram mudados no decorrer do tempo em função de pressões, não só da sociedade, como até da própria legislação. Até a década de 70, nós tínhamos uma coisa chamada negação racionalizada. O que é isso? Vamos lá. Primeiro, qual era a visão disso? O setor industrial não polui. Essa era a visão do empresariado. Não, a minha empresa não polui. Mas ela gera resíduo? Gera, mas ela não polui. Esse resíduo gerado, o meio, o ambiente, ele consegue absorver e consegue trabalhar esses resíduos de tal forma que ele consiga retornar para o meio de uma forma limpa. Isso não era verdade. O planeta já chegou, ou está para chegar, no limite da capacidade de absorção. É como se fosse uma lata de lixo. Se já não está transbordando, está faltando um copinho ser jogado ali para aquela coisa transbordar. Segundo, o balanço é extremamente positivo. O que é isso, balanço extremamente positivo? As empresas achavam o seguinte, bem, eu gero emprego? Gero. Eu gero impostos? Gero. Eu gero desenvolvimento? Gero. Eu gero bem-estar social? Gero. Então, eu posso poluir. Até a década de 70, quando você via uma imagem, uma foto de uma empresa, eu posso ver isso, que eu sou de uma região, de uma siderúrgica de grande porte, a empresa divulgava as imagens dela, uma chaminé, soltando fumaça. Isso era até a década de 70. Pô, era bonito. Por quê? Porque aquilo ali era desenvolvimento, era crescimento, era emprego, era pujança. A coisa mudou, mudou. Terceiro, acidentes são o quê? Imprevisíveis. Bem, se nós definirmos a palavra acidente, todo acidente não tem como você prever. Se você conseguir prever, não acontece o acidente. Mas eu tenho como evitar o acidente? Tenho.
Eles não tinham essa visão. Então, baseado nesse resumo dessas ideias que o empresariado tinha, a coisa ficava tudo na negação. A partir da década de 80, principalmente na Europa, aqui que eu estou me referindo um pouco na Europa, principalmente a Alemanha passou por essa época. A Alemanha é o grande divisor na parte ambiental para a gente. A partir da década de 80 já surgiu a tal da gestão responsável, que contradiz totalmente a anterior. Primeiro, políticas ambientais visando produção responsável, ou seja, a empresa já tinha na sua política de produção, na sua política estratégica, uma maneira de prever, de antecipar, de melhorar as condições de produção para que eu tivesse uma produção responsável, ou seja, eu sou responsável pelo resíduo que eu gero, eu sou responsável pelo passivo ambiental que eu provoco, eu sou responsável por tudo que a minha empresa produz, de bem ou de mal, mas eu sou responsável. Segundo, sensibilizar fornecedores em todos os níveis de produção. Isso aqui é interessante, porque às vezes você tinha uma empresa que ela é top. Prefiro não citar nomes, mas eu conheço várias que eram top, mas compravam produtos de empresa que não era tão top assim. Por exemplo, uma grande empresa, indústria automobilística, ela tinha carros de ponta e lá no país sede dela foi divulgado na época que a fábrica no Brasil, que era de top, utilizava como tecido do banco sisal. Tudo bem, até tudo bem, sisal é uma fibra leve, uma fibra que permite transpiração, evaporação de suor fácil, porém que esse sisal era produzido e extraído por mão de obra infantil. Poxa, aí você fala, pô, mas a empresa era top. A empresa era top, e é top até hoje. Mas o banco no qual ele sentava-se, a empresa não era top. Então, na verdade, isso aqui veio resolver esse problema, ou seja, não adianta você ser uma empresa de ponta se os seus fornecedores não são. Eles mancham a imagem da sua empresa. Terceiro, inclusão dos custos ambientais nos custos de produção. Está cortando aqui, mas é produção. Lembra que eu falei anteriormente que os acidentes eram imprevisíveis e eram caros? Então, na verdade, ninguém se prevenia para um acidente ambiental. Deixava, a hora que acontecer, a gente resolve, como eu já escutei algumas vezes. Mas não é assim não. Hoje em dia, as empresas, elas têm que ter o quê? Uma previsão, elas têm que imaginar, não, eu preciso ter dentro dos meus custos o custo ambiental. Esse custo contempla o quê? Contempla equipamentos, contempla, digamos assim, tratamento de resíduo, contempla passivo ambiental, que é uma das coisas importantíssimas numa empresa, e muitas delas não têm a visão ainda desse passivo ambiental, até que acontece um acidente, ela se vê na situação onde que toda empresa não vale a metade do passivo ambiental que ela tem. Vocês devem estar acompanhando agora o que está acontecendo aqui na CSA, uma grande siderúrgica que foi construída, foi startada agora há 1 ano, ela já está sofrendo um passivo ambiental, 1 ano de funcionamento, ela já está sendo cobrada de um passivo ambiental, se é real, se não é, eu não vou entrar no mérito, mas ela já está sendo cobrada de um passivo ambiental que ela já produziu, e isso tem 1 ano de produção. Isso aqui eu tentei resumir. Você tem o setor produtivo. Aqui, esse aro, você tem todas as preocupações que as empresas tinham até a década de 70, início de 80. Tudo isso aqui eram preocupações antigas que não contemplavam a visão ambiental. A partir da visão de gestão ambiental, a partir da visão de um gerenciamento voltado para o meio ambiente, você já cresceu esse nível de preocupação. Observem que aqui fora eu tenho todos esses itens, poluição do ar, do solo, ruído, odores, saúde, biodiversidade, áreas agricultáveis, crescimento demográfico, disponibilidade de recursos naturais, efeito estufa, disposição final de resíduo, redução da camada de ozônio, chuva ácida, poluição, ou seja, tudo isso aqui hoje faz parte da preocupação da empresa que está aqui. Ah, mas isso aqui anulou o interno? Não. Além do interno, eu tenho tudo isso aqui. Pô, mas eu tenho que me preocupar, por exemplo, com chuva ácida? Tenho. Por que eu tenho? Porque eu posso estar muito bem aqui na minha empresa, eu posso ter uma empresa que está a 20 quilômetros de onde eu estou, que tem emissões de enxofre, aquele enxofre sobe, precipita na minha empresa, as estruturas são feitas de aço, vão sofrer corrosão,
E quando vê, eu estou com um problema sério de corrosão no meu equipamento. Por quê? Porque a empresa, a 20 quilômetros daqui, não tem preocupação nenhuma com as minhas emissões. Então, na verdade, parece uma certa euforia você pensar, mas vou pensar em biodiversidade? Vou. Por quê? A biodiversidade, na verdade, quando a gente pensa em biodiversidade, a gente pensa em Mata Atlântica. Mata Atlântica, tudo bem, com certeza. Mata Atlântica, todas as grandes matas que nós temos uma biodiversidade, para mim no Brasil ela é vasta, e nem toda foi mapeada. Mas eu tenho problemas que são locais, eu tenho problema de mosquito, que são vetores, é problema de saúde pública. E muitas das vezes a empresa ou uma determinada cidade, ela avança para dentro de uma mata, derruba as árvores, constrói uma cidade, um bairro ou uma empresa, só que o mosquito não vai embora com a árvore. Ninguém avisa para o mosquito, vai embora. Não, ele não tem árvore para ficar, ele fica onde? Ele fica na sua casa, fica na minha casa. Então, na verdade, aquele mosquito, ele traz um problema de biodiversidade. Então, tudo isso aqui contempla uma visão de gerenciamento que as empresas hoje precisam. E como é que resolve isso? Bem, a solução que as empresas tiveram para resolver foi criar a tal da estratégia verde, que seja uma integração entre produção e ecossistemas. Está desconfigurado, me perdoe aqui a disposição. Na verdade, eu coloquei lado a lado dois grandes inimigos, linha de produção e ecossistema, economia e ecologia. Eram duas coisas que era óleo e água, cada um no seu canto, cada um mordendo a orelha do outro, desculpa a expressão, um jogando para o outro o problema, e, na verdade, o que a gente tem que criar é uma forma da gente trabalhar esses conceitos de uma forma tranquila. A linha de produção está diretamente ligada ao ecossistema. Ecossistema, gente, às vezes a gente tem a visão de que ecossistema, volto na biodiversidade, a gente tem ecossistema lá na mata. Não, nós fazemos parte de um ecossistema. Se a empresa tem uma linha de produção que polui aqui, vai afetar aqui e talvez lá. Vai nos afetar também. Então, afeta esse ecossistema. E economia? Economia é custos, é geração, receita. Ecologia é um negócio, coisa... Muitas pessoas têm a visão, não, ecologia é coisa de biólogo. Não, ecologia não é coisa de biólogo, não. Ecologia é coisa de todo mundo. O biólogo apenas estuda e levanta os fatos e os dados. Para que a gente possa ter uma tradução entre linha de produção, ecossistema, economia e ecologia, desenvolvimento sustentável, que é o Carlos Eduardo comentou. De novo, eu tenho outro problema, que são problemas ambientais e desenvolvimento econômico. Problemas ambientais demandam custos, receita, e muitas das vezes um custo alto. Se você tiver, por exemplo, numa empresa, em determinado momento você recebe uma notificação da FEEMA, um órgão estadual, que indica ou solicita você instalar um filtro manga naquela sua chaminé, porque ali você tem um problema de emissões, você vai ter um custo muito alto naquele momento. Isso vai afetar a sua empresa? Vai. Vai afetar o seu desenvolvimento econômico? Vai. Como é que eu consigo traduzir problemas ambientais com desenvolvimento econômico? Eu tenho a norma ISO série 14000. Só um resumo, a ISO 14000 ela foi criada pelo Comitê Técnico 207, criada pela ISO, Organização Internacional de Normalização, foi publicada em março de 93. Tá? A ISO ela tem normas que especificam diversas coisas dentro da área ambiental. Porém, eu tenho a ISO padrão normativo e ISO padrão informativo. Só para constar, a única norma da ISO que é normativa, que pode ser auditada, que faz com que a empresa alcance a certificação ambiental, é a ISO 14001. Todas as outras são informativas. Por exemplo, você tem uma ISO que fala de rotulagem ambiental, que é a ISO 14020, 21, 22, 23, 24. Todas essas normas falam de rotulagem ambiental. O que é isso? Quando você pega, por exemplo, um vidro de detergente que está escrito biodegradável, aquela informação de biodegradável é uma rotulagem ambiental.
Para a empresa colocar aquele rótulo naquele detergente, ou naquele produto, ela teve que seguir algumas normas, alguns padrões. Não é assim, não vou colocar. Não, não é assim. Você tem um padrão, você tem um procedimento, você tem uma sequência. Se você não cumprir aquelas etapas da norma, você não coloca. Mas aquelas normas são normas informativas. A única normativa é a 14.001, que é o Sistema de Gestão Ambiental. Por que uma organização deve buscar o SGA? Isso é a pergunta típica de engenheiro. O que eu ganho com isso? Pô, eu estou com a minha fábrica rodando tudo direitinho, tudo azeitado, tudo bonitinho. Pô, vem esse camarada que eu não conheço, nunca vi, o cara vem falar de problemas ambientais, e o que eu ganho com a ISO? Bem, eu não vou responder, vocês mentalmente vão responder depois que eu passar isso aqui. Primeiro, barreiras técnicas de mercado. Se você trabalha numa empresa hoje, você pretende colocar o seu produto lá na Europa, Alemanha, por exemplo, se você não tiver uma certificação ambiental, você não coloca. Ele não aceita. Pressões legais. Bem, eu tenho órgãos IBAMA, FEEMA e Secretaria Municipal de Meio Ambiente, nos 3 níveis. Todos os 3 estão olhando para você. Se você não tiver uma empresa muito bem preparada, em termos de meio ambiente, eles vão vir trazer problemas para você. Preocupação com a geração futura é a essência do desenvolvimento sustentável. Aumento da conscientização ambiental. As pessoas estão mais conscientes. As pessoas, hoje em dia, não estão mais vendo o meio ambiente. Não é mais aquela visão antiga, onde parecia um homem e o planeta, onde o cara ficava observando o planeta. Apenas um observador, aquela pessoa que chega na beira da praia e fica olhando o mar como se aquilo não fizesse parte dele. Hoje em dia, não. O homem se vê dentro do planeta. Ele já conseguiu perceber que o planeta é uma nave, vou usar essa expressão, e que ele está dentro da nave. E se essa nave não conseguir se deslocar conforme ela precisa, ele vai cair junto com ela. Exigências de seguradora. Isso aqui, gente, quando você pleiteia um seguro de uma empresa, um banco ou qualquer outra instituição financeira de seguro, ela vai olhar para a sua empresa sempre com receio. Vão vir os engenheiros, a maioria são de produção, eles vêm avaliar a sua empresa, e se ele observar que a sua empresa ela tem normas ambientais, que ela tem procedimentos ambientais, que ela tem uma preocupação ambiental, é um risco a menos para que ele venha perder aquele dinheiro. Então, na verdade, você tem canais de financiamento muito mais fáceis de ser alcançados se você não tivesse. Vou te dar um exemplo. Quando o Banco Real foi vendido por ABN AMRO, um grupo holandês, comprou o Banco Real, já tem uns 5, 10 anos isso. O Banco Real fez uma coisa que eu achei, a princípio, uma coisa louca. O que ele fez? Chamou alguns clientes, isso aconteceu no Brasil inteiro, ele chamou alguns clientes que tinham problemas ambientais, que tinham passivos ambientais, que tinham processos ambientais, pediu para que eles tirassem a conta do banco. Mas era cliente pequeno? Não era, não. Tinha empresas de grande porte. Aquela empresa Cataguases, não sei se vocês lembram daquele acidente que aconteceu em Cataguases, aquela empresa foi uma que foi aconselhada a sair do banco. Por quê? Porque essas empresas estavam manchando o nome da instituição, a reputação do banco. E era um banco holandês, pô. Ele não estava afim de se envolver com pessoas que poluem o meio ambiente. Então, se você tiver uma norma ambiental, você também tem um bom relacionamento com o setor bancário. Restrições financeiras, conforme falei com a seguradora, pressão de consumidores, essa pressão está diretamente ligada a essa consciência ambiental. Hoje em dia, isso aqui é interessante, porque eu comecei a perceber, começar a me inteirar de meio ambiente a partir de 90, porque, na verdade, o Brasil só deu start de meio ambiente a partir da ECO 92. Ali foi o grande, apesar que, desculpe a expressão, foi um circo, não sei se quem lembra do fato, foi um grande circo, mas foi bom. Por quê? Porque já trouxe para o país uma conscientização da parte ambiental. Então, a minha geração, que é a geração da idade de 40 anos, só começou a perceber aquela parte de meio ambiente a partir de final de 80 para 90. Hoje em dia, quem tem criança aí de 5, 4 anos, essa criança ela já tem essa preocupação ambiental. Ela já olha para você, se você pega um papel de bala, uma coisa muito comum do pessoal da minha geração, pegar um papel de bala e jogar no chão,
Muito comum na minha geração. A criança fala, pô, pai, deixou cair. Ela vai lá, toma, deixou cair. Isso já está embutido na criança. Então, esse tipo de pressão é a pressão, vou chamar de pressão forte. É a pressão mais forte que eu conheço, que é a pressão infantil, ela está embutida dentro aqui, ó. Atuação dos órgãos ambientais. Bem, gente, isso aqui é exatamente aqueles órgãos, IBAMA, FEM, Ministério do Meio Ambiente. Ministério não, Secretaria, perdão. Eles estão prontos, eles têm padrões, eles têm normas, eles têm procedimentos, eles têm níveis, e eles estão medindo a toda hora. Foi o que eu estava conversando com o professor aqui. Hoje em dia você tem uma empresa, uma fábrica, o camarada que mora ao lado da fábrica, que mudou para ali 10 anos depois que a empresa já estava ali. Não vou entrar no mérito dessa questão, quem chegou primeiro, mas o cara que chegou 10 anos depois que a empresa estava ali, ele abre a janela de manhã e olha para a chaminé. Se ele olhou a chaminé saindo uma fumaça verde e ela sai branca, ele liga para a FEM, é 0800. Ele liga para a FEM e fala, olha, está saindo uma chaminézinha de tal cor, assim, assado e tal. Eles vêm. É por isso que hoje em dia todas as empresas, ou as grandes empresas que têm uma linha ambiental bem definida, têm 0800. E com detalhe, todas elas respondem. Se você mandar um e-mail para uma empresa que tem 0800 para a parte ambiental, eles te dão retorno. Por quê? Porque ele prefere que você ligue para ele do que ligue para o órgão ambiental. Modernização do sistema de qualidade. Bem, isso aqui é uma coisa que eu vou falar logo à frente, porque, na verdade, existe uma simbiose entre ISO 14000 e ISO 9000. Porque não dá. Antigamente você tinha uma ideia de que você tem qualidade? Tem. Mas você tem preocupação ambiental? Não, não tem. Pô, mas como é que você pode ter qualidade se não tem preocupação ambiental? É o camarada que anda de terno, muito elegante, e de chinelo. É uma coisa incoerente. Ou o cara anda devidamente, a empresa anda totalmente dentro de um padrão de qualidade, ou então ela não anda. Então, na verdade, a modernização do sistema, ela aconteceu quando você tem normas ambientais, você precisa apurar os seus níveis de emissões. E quando você apura esses níveis de emissões, você tem que melhorar o seu equipamento. Ninguém tem níveis de emissões satisfatórios de monóxido de carbono andando num Corcel 72. Impossível. Impossível. Você tem que ter um equipamento, usei a comparação do carro, você tem que ter um carro no mínimo de 5 anos para frente. Qualquer coisa além disso, você vai ter problema. Então, a modernização do parque industrial, ele vem paralelo a essas preocupações ambientais. E sofisticação do processo produtivo. Essa sofisticação aqui, na verdade, vou traduzir para vocês, como se fosse você ter um processo mais linear, um processo perfeito, um processo mais padronizado. E aqui embaixo, cortou um pouquinho, na verdade, todas essas normas ambientais, elas vêm garantir com que o seu processo produtivo ele seja sustentável. Foi o que o professor falou muito bem. Não existe produção sem sustentabilidade. E vice-versa, efeito Tostini. Um está amarrado no outro. Ilusão a quem pensa diferente. Vou falar um pouquinho agora da ISO 14000. O Sistema de Gestão Ambiental, SGA. Primeiro, é uma norma de gestão ambiental e não de desempenho ambiental. Vamos lá. É uma norma, ela não trabalha em cima de desempenho ambiental. Vamos tentar entender. Quando você tem, por exemplo, você trabalha numa empresa que tem a matriz na Europa e você tem uma filial no Brasil. As duas têm certificações ambientais. As duas atendem às legislações locais. Então, a empresa na Europa tem um nível de desempenho ambiental melhor que a brasileira. Porém, a ISO 14000 ela não contempla desempenho ambiental. Segundo, define elementos chaves que constroem o SGA sem definir com precisão de modo como devem ser organizados ou implementados. Isso aqui, a grande chave da ISO 14000, é você que define, gente, o que você vai fazer. É claro que você tem os seus limites legais. Você tem um mínimo. Agora, você pode apurar esses limites. Vai depender da sua capacidade, da sua disposição. Por exemplo, você tem... Quem tem carro aqui, acredito que todos, todo ano leva o carro no Detran para fazer a inspeção. Ele chega lá, o cara mede os níveis de monóxido de carbono. Tá. Até 1986, o limite era 56 gramas por quilômetro rodado. Hoje em dia, quais são os níveis
de emissão de CO que nós estamos trabalhando. Nós estamos de 56, nós caímos para 0,3, 0,5. Como é que carros leves, não carros pesados. Mas como é que eu consegui sair desse salto? Eu consegui porque a mecânica, apesar de ser a mesma, nós continuamos com aquele sistema de combustão, de câmara, não mudou nada, mudou as condições de emissões. Hoje em dia eu tenho catalisadores, eu tenho sistema de injeção de combustível que é muito mais preciso. Então, ou seja, se eu quero ter uma frota de automóveis, que eu quero baixar esse nível, não 0,3, 0,2, é eu que defino. A legislação manda 0,3. Então, voltando aqui, quando eu trabalho com a ISO 14001, na verdade, sou eu que defino o que eu vou trabalhar e como vou implementar, de que forma, em que velocidade. O grande chavão, que no final eu vou desembocar nela, o grande segredo de todo esse trabalho é a gestão integrada. É isso aí que você falou. A partir de um item ambiental que eu controlo, eu consigo gerenciar a parte de manutenção, eu consigo gerenciar a parte de operação, que de repente eu tenho um motorista que costuma ficar bombando acelerador no sinal, um exemplozinho. Então, isso tudo me indica como é que é o procedimento de uso daquele equipamento, e com isso faz com que eu tome decisões que antes eu era simplesmente cego. E o ganho de custo também, eu tenho uma redução, porque se eu tenho uma manutenção preventiva, aquele carro nunca vai sair de operação. Outro, não define níveis, valores ou critérios de desempenho, ou seja, os níveis, tirando os níveis legais, é você que define. Se você quiser um nível mais preciso, tudo bem, você vai ter mais trabalho para alcançar, mas é você que define. A organização estabelece seus próprios objetivos e metas de desempenho, considerando os requisitos reguladores nacional, estadual, municipal. Então, você tem a legislação nos 3 níveis, e, além disso, você tem requisitos que podem ser da própria organização. Vou dar um exemplo. A Nestlé, sem querer fazer propaganda, a Nestlé tem níveis de poluição, de efluente, de água, é o sonho de qualquer país europeu. Nós falamos, por que ele tem tanta essa preocupação? Ele tem essa preocupação porque a água dele é matéria-prima básica. Ele trabalha com laticínio, ou seja, ele tem, na verdade, tem que trabalhar com esses níveis elevados. Política e comprometimento ambiental. Primeira coisa, gente, você tem que definir uma política. Você tem que traçar, muito bem traçado, as minhas metas, os meus objetivos, o que eu vou fazer, como eu vou fazer. E o meu comprometimento ambiental, eu tenho que passar para todo o meu grupo esse comprometimento, porque se eu deixar aquilo só com a alta administração, aquilo vai por água abaixo. Eu tenho que ter uma visão ambiental do presidente ao piso da fábrica, porque senão ele vai continuar jogando papelzinho no chão. Alvos e objetivos e metas, eu tenho que definir aonde eu quero chegar e quais as formas que eu vou chegar. Processo de gestão ambiental, eu tenho que construir esse processo de gestão. Como é que vai ser o meu gerenciamento ambiental? O que eu tenho que controlar? Como eu vou controlar? Quem vai controlar? De que forma? Auditorias e ação corretiva. Eu tenho que ter uma equipe de auditores que acompanha aquilo ali. São auditorias internas e externas. Por exemplo, em um ano você tem 4 auditorias. A cada 3 meses você tem 2 internas, você tem 2 externas. E isso o pessoal está sempre buscando, sempre controlando. Depois dessa auditoria, gera sempre um relatório que é feito uma análise da administração, e acima dessa análise eu tenho a melhoria contínua. Isso aqui volta aonde? Isso volta lá na minha política. Então, na verdade, isso aqui não é um formato de pirâmide, isso é um formato de um círculo. Na verdade, eu estou orientar, planejar, executar, verificar e agir. Eu estou sempre girando. Isso aqui lembra o quê? PDCA. Isso eu caio na velha calça jeans, né? Desculpa a expressão, a velha calça jeans do P serve para tudo praticamente. Eu tenho o PDCA, que ele gira, eu tenho política, implementação, verificação, corretiva, análise administrativa, melhoria contínua, e aquilo vai e não para nunca. E é um ciclo que para nunca. E dentro disso tudo está sempre o quê? A busca do gerenciamento ambiental. De uma forma bem prática, eu tenho início, definir a minha política ambiental, definir. Tem o meu planejamento? Tem. O que é o planejamento? Aspecto ambiental, requisitos legais e outros, objetivos e metas, programa de gestão ambiental. Isso aqui é o P. Eu tenho aqui a implementação, o D, estrutura de responsabilidade. Isso aqui, gente, é muito importante. Estrutura de responsabilidade. Quem é responsável? Por quê? Porque, às vezes, numa empresa, numa área, você não tem uma pessoa responsável, isso, às vezes, é muito ruim.
O grupo é responsável. Sim, todos os funcionários são responsáveis pelo que eles fazem, claro. Mas eu tenho que ter uma pessoa que é responsável no meio ambiente naquela área. Ele que tem que responder. É claro que os outros competem a ele, a obediência e a conversa, mas ele tem que responder. Treinamento é outra área importantíssima para a implantação da ISO 14000. Eu tenho que treinar meu pessoal. Muitos aqui vão ter oportunidade de ter que entrar numa sala, como eu já tive que fazer, pegar 40 operários, pessoal de chão de fábrica, pessoal com baixa escolaridade, e ter que dar aula de educação ambiental, explicar para ele coisas assim, coisas de biologia, às vezes eu fiz e com certeza todos vocês vão ter que fazer. Mas por quê? Porque se ele não pegar o básico da parte ambiental, ele não entende a parte ambiental no processo dele. Ele não entende que aquela fumaça que ele está emitindo no equipamento que ele está trabalhando está afetando o vizinho dele a 10 quilômetros. Ele não entende, ele acha que vai tudo embora. Ele não entende que aquela válvula que está pingando óleo, que está caindo na rede, está saindo no rio, aquilo está contaminando o rio, e daqui a 500 metros tem a casa dele e ele bebe a água daquele rio. Se ele não tiver esse elo entre o que ele faz e o que ele está acontecendo com ele lá fora, ele não enxerga. Eu só consigo fazer isso através de treinamento. Documentação do SGA, eu preciso definir essa documentação, eu preciso escrever essa documentação, é um item importante, você tem que tomar muito cuidado no que você vai escrever. Escreva sempre aquilo que você pode fazer, porque na hora que a gente escreve, a gente tem um dom assim meio profético, de querer escrever coisas muito fantásticas, e que a gente consegue cumprir isso depois. Controle de documentação, outra coisa importante, tem que ser controlado, e controle operacional. Dentro da verificação, eu tenho monitoramento de medições, não conformidades, ação corretiva, preventiva, registro e as auditorias. Isso aqui gera o relatório e isso está sempre girando, sempre girando. Dentro do ciclo PDCA, eu tenho os sistemas da norma ISO 14000. Eu não vou passar um por um, porque infelizmente meu tempo não permite, mas dentro do planejamento eu tenho todos esses documentos, eu tenho aqui. Ou seja, todos esses documentos estão contidos dentro daquele ciclo PDCA. Observe que eu peguei um quadrante inteiro para colocar o quê? Revisão crítica pela gerência. Por quê? Porque aqui começa, aqui termina e aqui continua. São eles que definem que nós vamos trabalhar meio ambiente, são eles que definem recursos disponibilizando para o meio ambiente, são eles que recebem esse feedback, analisam o que foi feito, foi possível, foi alcançado, foi. Dá para melhorar? Dá. Então vou melhorar. Não dá, chegamos no nosso limite, a não ser que eu faça um investimento em equipamentos. Aí eu já tenho que fazer estudos para ver se compensa eu buscar um aperfeiçoamento naquilo ali ou ficar onde eu estou, dentro da norma. E é só isso que contempla isso tudo? Não, eu tenho algumas ferramentas que auxiliam muito a gerenciamento ambiental. Uma delas é a produção mais limpa, que essa produção mais limpa visa exatamente o quê? Reduzir os riscos para o ser humano e o meio ambiente, ou seja, a aplicação contínua estratégica da prevenção de acidente, processo, produto e serviço, para aumentar a eficiência. Então, a produção mais limpa é aquela coisa básica, é aquela coisa mínima, é você sair da sala, ninguém vai mais entrar aqui, não, então eu vou apagar a luz. Eu vou sair daqui a 10 minutos, eu vou sair dessa sala. Então, faça o seguinte, quando faltar 10 minutos para eu ir embora, eu vou lá e desligo o ar-condicionado. Mas isso é, desculpa a expressão, isso é puxar saco? Não, não é. Sabe por quê? Porque eu vou sair, vou fechar essa sala e desligar o ar-condicionado, isso quando eu desligo, quando eu não esqueço. Ligado, ele vai ficar ainda aqui 15 minutos sem ninguém, refrigerado, até a temperatura equilibrar com o meio ambiente. Então, se eu tenho essa preocupação, o meu monitor de computador, ele é virado para a janela, então tem que usar o máximo de brilho, e com isso, mas qual o problema? O problema é que eu estou gastando mais energia. Então, vira o monitor. Então, são coisinhas pequenas no dia a dia que fazem com que você tenha o que eles chamam de ecoeficiência. O que é ecoeficiência? É você produzir mais com menos. Vou produzir? Vou. Mais. Mas vou gastar? Vou gastar menos. Vou gastar menos recursos, vou gastar menos tempo, vou gastar menos pessoal, vou gastar uma infinidade de coisas menores. E para fechar, que nada se completa sozinho, o que comentei com você, o que vai fechar o futuro, e hoje em dia já tem muitas pessoas estão trabalhando nisso, é um sistema integrado.
não só a parte de meio ambiente, mas tem a parte de higiene e segurança do trabalho, tem a parte de qualidade, a ISO 9000, e eu tenho a parte de finanças. Todas elas vão desembocar para que eu tenha um sistema integrado. Porque você não pode ser bom em meio ambiente e ser ruim em finanças, e nem vice-versa. Ok, gente, alguma dúvida, alguma pergunta? Eu queria passar para o professor Frederico. Bom, muito se falou aí sobre meio ambiente, né, desenvolvimento sustentável, mas o mundo tem que continuar. Nós vamos ter que continuar produzindo, nós vamos ter que continuar se desenvolvendo tecnologicamente. E, na verdade, o que eu vou falar um pouco é isso, é a visão do risco como um mitigador, como um auxiliar no processo da manutenção do desenvolvimento social, econômico e tecnológico, a partir de um conceito da percepção social desse risco, que é o que a sociedade aceita. Na verdade, quando o professor Flávio falou sobre a questão de que, antigamente, a pessoa jogava papel de bala no chão, ninguém chiava, quer dizer, isso são processos evolutivos. Mas, na verdade, né, enquanto todo esse processo, né, de aculturação ocorreu, nós, feliz ou infelizmente, passamos a ter que produzir muito mais, e principalmente a questão de energia. Eu falo muito isso, que eu estou envolvido num grande projeto na área de energia, e dentro dessa linha é importantíssimo a gente conseguir mitigar os riscos associados a isso. Por quê? Porque mitigando o risco tecnológico, nós estamos, de alguma forma, fazendo um trabalho, um processo de perenidade de projetos sustentáveis. Então, eu vou falar um pouquinho disso. Como o professor Flávio também falou, nosso tempo aí está curto, então vocês me desculpem que eu me preparei para uma palestra de 2 horas e vou ter que fazer em meia. Então, por favor, entendam algumas passagens. Se houver necessidade de alguma correção, estarei à vontade aí para a gente retornar. Vamos lá. Eu vou falar um pouco, né, de sustentabilidade como fator de perenidade do projeto, falar dos sistemas produtivos, né, dos aspectos de o que leva a um acidente. Né? O acidente não é efetivamente uma falha, né? Quando a gente fala do termo acidente, a gente fala que é uma falha pontual, spot, onde ocorre um problema, né, que seja como um rompimento lá no Golfo do México que teve recente. Um acidente pode ser constante e progressivo. A gente vai falar disso, de falhas progressivas e constantes, onde você tem a chaminé do professor Flávio emitindo constantemente algum tipo de contaminante. Então, isso é um acidente contínuo, né? A gente tem muita visão do acidente como um aspecto pontual. Vamos falar um pouco de probabilidade, porque isso tem a ver com um aspecto que é muito discutido, né? Quem já participou de audiência pública em defesa de algum projeto no aspecto ambiental sabe como é a diferença entre a realidade dos fatos. Aliás, muito que se é discutido em sustentabilidade em meio ambiente não tem suporte efetivamente técnico-científico, e aí passa a se ter o que a gente chama de percepção social do risco. Na verdade, quando a gente fala assim, energia nuclear, eu estou vendo recentemente o lançamento de um livro, que tenho até aqui, que estava mostrando para ele, que chama-se Energia Nuclear e Sustentabilidade. Parece que são duas palavras que não se coadunam, porque a nossa percepção social do risco de uma atividade nuclear é enorme. Então, é muito difícil você trabalhar, né, sem ter essa noção. Por favor. Vamos ver como é que a gente gerencia um pouco, né, riscos em projetos tecnológicos. A gestão de riscos empresariais, porque o projeto está imerso dentro de algum propósito empresarial. Não? Um projeto tecnológico, mesmo que ele seja não lucrativo, né? Você vai ter, provavelmente, que mitigar riscos também a nível da empresa, entendendo que o acidente que teve no Golfo do México foi muito mais um acidente de cunho de fator humano do que de fator tecnológico. Normalmente, nos acidentes, os fatores humanos são muito mais presentes do que os fatores tecnológicos. Até porque, quando você constrói algum tipo de equipamento, ele já incorpora o chamado risco aceitável. Provavelmente, a degradação daquilo para um risco que virou uma falha deve ter sido ocorrido por o processo de gestão daquele equipamento, que é o fator humano.
a não capacitação do operador, a impossibilidade de tomar uma ação abrupta de parar aquele sistema, porque depende de uma delegação que está fora da área da plataforma, que esse foi um dos aspectos que ocorreram. Então, a gente vai falar um pouco disso. E, provavelmente, a gente não vai falar disso aqui, que é uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, que é um trabalho que eu tenho participado, que é de mitigação de risco na localização de sítios nucleares. Mas é muito, muito grande o processo, com certeza nós não vamos chegar lá, nós vamos comentar. Bom, a questão que se coloca é essa aí, ó. Como conviver com as nossas necessidades tecnológicas e a sustentabilidade do planeta, né? Essa é a discussão no final da questão, né? Como é que nós vamos conviver com essa dicotomia? Porque o resto é balela, né? Nós vamos ficar aqui falando, mas vamos precisar de mais energia, seja ela nuclear, seja ela hidroelétrica. Por quê? Porque a taxa nossa de crescimento, e vocês sabem que o IDH está diretamente correlacionado com a possibilidade de consumo de energia, se vocês verem a curva que acontece disso aí, então significa que nós vamos ter que ter energia. Se nós vamos ter que ter energia, essa energia não só no próprio processo de concepção das geradoras já tem impacto ambiental. No processo de consumo dessa energia, começam N cadeias produtivas que provavelmente incorporarão, de uma forma mais ou menos atenuante, o processo de geração de potenciais agressões ambientais. Bom, a primeira primeira premissa, o planejamento como um fator mitigador de risco. Por quê? O planejamento, né, ele é uma atitude mental, né? A gente fala muito de que a gente faz as coisas, habitualmente o brasileiro tem uma cultura de fazer e depois refazer várias vezes, né? A gente até brinca que o japonês pensa 10 minutos e faz de 1. A gente pensa 1 e fica 10 minutos refazendo, ou 15, aquilo que a gente não planejou bem. Risco está totalmente associado à incapacidade da gente prever o que nós vamos operar, né? Porque o que é o risco? O risco não é falha. A falha é o evento indesejável que o risco, como efeito probabilístico, avaliou, né? A gente fala, inclusive, muita gente não sabe a etimologia da palavra risco. Todo mundo associa risco a acidente. São coisas totalmente diferentes. E risco, tudo que você faz tem risco. Se vocês nasceram com risco de morrer. Então, não é a atividade de gerenciar risco que efetivamente traz ou introduz intuitivamente que aquele processo operacional, aquele equipamento, aquela fábrica é um elemento negativo. Então, risco não, risco é uma coisa boa. Eu quero sair daqui com você falando assim, como é bom saber que risco que eu corro. Que essa, na verdade, é a maior das atividades de gerenciamento de risco. Risco como indicador de performance, né? Pô, mas como é isso? Risco não é uma coisa que é o próprio indicador da falência de um sistema produtivo, de uma máquina, de um equipamento? Não, o risco é o contrário. Ele deve ser entendido como aquilo que você tem que acompanhar para que não deixe acontecer, né? Então, por exemplo, quando você tem um bom sistema de informação gerencial, eu já trabalhei em algumas empresas que sabem controlar o que não se precisa, né? Várias vezes a gente tem um vasto a introdução de sistemas como SAP, como os ERPs, que você tem uma disponibilidade de informação. Hoje, alguém não decide bem, não é por falta de informação. Aliás, não é por falta de dado. Informação é o processo inteligente da utilização do dado. Mas por quê? Tem incapacidade efetiva de olhar o risco como indicador de performance. Construção de sistema de informação com a filosofia de gerenciador do risco. É a consequência disso que eu falei, né? Aí a gente pensa, risco é acidente? Não. Risco é operação, né? Se você opera a sua empresa bem, você provavelmente não vai degradar seus ativos operacionais, que são aqueles que potencialmente poderão ter algum tipo de acidente que gerará e constrangerá os envolvidos, a comunidade e o meio ambiente. O risco, e aqui está um pouquinho errado, como um aspecto positivo e não a visão negativista, né? A gente tem que olhar que o risco ele deve ser entendido. A inexistência da percepção do risco que é ruim, né? Tem uma cobra que está andando lá. Não liga para a cobra, pô. Assim eu não tenho risco, né? Que é a chamada sensação do risco. Você sai pela rua, se todo mundo disser que você vai levar uma bala perdida, você vai sair muito preocupado. Se você passar no meio de um tiroteio e não souber que tem um tiroteio ali,
você vai, aparentemente, ter uma percepção que não existe risco para você. Então, a gente tem que olhar o risco, sim, saber, não deixar de olhar para a cobra nem para o tiroteio, mas não ver com uma visão negativista, mas como uma capacidade de você administrar os eventos que são em torno da sua vida. A falha. Você sabe que a melhor coisa no mundo para aprender é errar, né? A gente não fala, não tem até esse critério que diz que quem erra 2 vezes, desculpa a palavra chula, é burro. É por causa disso, porque a gente não fez o maior dos atos que o ser humano pode ter. Aliás, se você olhar para um bebê, ele exerce isso continuamente. Se ele vem andando aqui, leva um tombo ali, ele não passa mais por ali. É intuitivo que ele não vai atender mais a essa falha de deslocamento passando por aquele local. Então, esse aspecto é uma premissa também do processo de mitigação de risco para a sustentabilidade. O risco tecnológico como oportunidade de desenvolvimento de conhecimento e inovação para a região. Isso é outra coisa que a gente tem que falar muito aqui. Nós temos aí em frente, né? Se a gente olhar um pouquinho aqui para frente, a gente vê o mar. Um pouquinho depois desse horizonte, tem um emaranhado de sistemas complexos, extraindo, né, a essência da veia da economia, que é o petróleo. Nós temos um ativo operacional aí fantástico, que está à nossa frente aqui. Tá? E hoje se sabe que o domínio a gente vai falar um pouquinho disso. A gente não domina tudo. O ser humano, né, a perspectiva contínua do ser humano é o conhecimento. É desenvolver novas oportunidades, né, de conhecimento. E o que significa isso? Nós temos aqui grande ainda área de domínio do desconhecido. Porque o que é conhecido, olha que coisa interessante, o que é conhecido tem 2 partes, a zona da certeza e da incerteza. Mesmo com o domínio do conhecido, o risco ele existe onde você conhece. Se você sabe que aquela cobra é venenosa, você sabe o risco que você corre. Agora, se você não sabe que animal é aquele ali que está andando ali, você não sabe se é cobra, você não tem nem risco, porque você não tem capacidade de inferir nada. Então, quando a gente fala de risco, risco é de uma parte do conhecimento humano. A parte do chamado domínio do desconhecido não existe risco, não existe nada, porque você não sabe administrar. Então, provavelmente, nós temos uma grande oportunidade de desenvolvimento, porque tem um domínio do desconhecido muito grande aqui na nossa frente. Então, para a nossa região, já que nós estamos fazendo esse trabalho aqui em Rio das Ostras, uma das funções da nossa universidade é estimular, né, que a gente, dentro do nosso ambiente empresarial, negocial e ambiental, a gente venha desenvolver soluções. Eu vejo como a avaliação do risco tecnológico uma proposição muito grande para a gente desenvolver na nossa universidade esse tipo de conhecimento. A sustentabilidade como fator de perenidade do projeto. O que é sustentabilidade? Sustentabilidade, né, esse é um termo muito discutido, né? Mas como ele é um aspecto importante, aparentemente se diz o seguinte, né, que é alguma coisa que absorve energia, absorve materiais, absorve recursos financeiros, mas num ciclo virtuoso e não vicioso. Né? O ciclo vicioso é aquele que você descarta alguma coisa, que é o desperdício, que é o impacto ambiental que você larga para gerações futuras. Então, a sustentabilidade como fator de perenidade do projeto é isso. Projeto é tudo aquilo que você faz que tem uma dimensão atemporal, que você possa, com certeza, dizer, eu fixei alguma coisa que tenha aspectos de sustentabilidade. A mitigação do risco tecnológico como indutor ético das ações empresariais. O Flávio falou muito disso aqui também, né, que hoje você não pode deixar de olhar para a comunidade, os chamados stakeholders, os envolvidos. Então, se você está buscando mitigar o risco, você está tornando aceitável aquele empreendimento para a comunidade, para toda a sociedade, para o seu entorno. Entenda-se a sociedade com a amplitude dos seus participantes. Né? Respeito a todos os envolvidos, os stakeholders, como fator de percepção social do risco. O risco é aceitável. Essa é a grande discussão que nós temos que fazer. Né? A mudança contínua dos paradigmas, das normatizações, como a 14.000, em suma, ela passa por isso, por um conceito de que como nós vamos gerenciar o nosso grande sistema produtivo chamado terra. Se a gente deixar da miopia da visão, né, que o sistema produtivo é uma fábrica, que o sistema produtivo é uma região, vamos pensar a terra como um grande sistema produtivo, que fornece insumos, né, e tem todo um processo de transformação ao qual o ser humano participou em criá-lo, e de alguma forma a gente tem que devolver isso para a terra numa condição que não seja um impacto negativo e, no final, esse sistema produtivo tenha
uma equação negativa. E, por final, a empresa sustentável tem um excelente sistema de planejamento, controle e monitoramento de risco. Essa é a empresa ao qual, de alguma forma, o Flávio falou e o nosso amigo Cadu falou, que é aquela empresa que tem uma avaliação real do grau de intervenção que ela tem dentro do environment que ela está funcionando. Esse é o grande modelo da empresa sustentável. A empresa que não tem isso, ela não sabe que fumacinha é aquela que está saindo do próprio chaminé. Bom, o projeto como um sistema de risco, né? O projeto é um processo único, consistente, né? E o que leva esse conceito aqui? Por que a gente tem que falar disso? Porque isso é construção. É a construção. Quando a gente fala de projeto, vamos estender um pouco essa percepção para algo mais além, né? A gente olha o projeto só como uma parte do processo de planejamento, quando você ainda vai implementar alguma coisa. Não. O projeto é tudo efetivamente que você desenvolve como conceito, desenvolve como operação e desenvolve como implementação. Quer dizer, todas as fases, você, de alguma forma, você tomou cuidado para mitigar risco. Então, eu chamo a atenção para isso, porque, às vezes, a gente desenvolve sistemas confiáveis a nível de planejamento. Eu volto sempre ao exemplo do Golfo, que é bem recente e de conhecimento abrangente. Provavelmente, o projeto daquela plataforma é um projeto tecnologicamente com riscos aceitáveis. Provavelmente, a operação daquela plataforma deixou de ser. Então, na parte do projeto de procedimentos, na parte do projeto de delegações e responsabilidades, eu não sei se vocês conhecem bem aquele acidente, ou sabem alguma coisa daquele acidente, aquele acidente podia ter sido evitado, porque 2 dias antes já havia um vazamento de gás que indicava, provavelmente, um tipo de evento do que ocorreu. Mas só que a British Petroleum, que estava em cima de todo esse processo, não interessava. Vocês devem saber quanto custa parar um dia lucro cessante de uma plataforma. Então, provavelmente, quando eu falo desse projeto, é disso que eu estou falando. Por favor. Eu falo mais um pouquinho, que eu digo que é um empreendimento temporário, por quê? Nada é eterno. Se a gente tiver constância de olhar para os processos produtivos como um ciclo de vida, né, empresarial, um ciclo de vida tecnológico, a gente deve observar que isso também é um fator que leva ao processo de mitigação de risco. Tá? É um outro aspecto que eu estou tocando, por favor. Então, ó, o que nós estamos... Saiu do lugar ali, mas tudo bem. O que está acontecendo? Cada vez os sistemas produtivos, tá, eles são mais complexos. A gente vai falar um pouquinho disso. A complexidade se dá por 2 motivos. Tecnologia intensiva embutida, né, e ambientes de produção cada vez mais desconfortáveis. Né? Você operar, por exemplo, em áreas onde a engenharia de confiabilidade é o fator substancial. E a engenharia da confiabilidade é a avó do risco. Ela é a mãe da garantia de qualidade e a avó do gerenciamento de risco. Então, esse processo aqui tem acontecido em todas as escalas. Nós tínhamos sistemas produtivos simples, né? Isso aqui era uma refinaria, isso aqui era uma fábrica de macarrão ou de carro, isso aqui podia ser algum processo repetitivo de uma área de eletrodoméstico que produz uma linha de várias linhas, né? Famílias. Isso aqui poderia ser, talvez, um pouco do trabalho mais artesanal que existe em alguns segmentos, como móveis. Esses sistemas eram sistemas produtivos clássicos que nós, da engenharia de produção, deparávamos. Inclusive, provavelmente, alguns alunos que estão aqui me viram falar muito disso esse semestre. Mas hoje nós estamos deparando com outros aspectos. Sistemas complexos. Por que esses sistemas viraram complexos? Não viraram complexos só porque de uma hora para outra isso aqui acabou, não. Porque isso aqui passou a ter intervenção de vários dos aspectos do que ele falou, dos envolvidos. Hoje, um processo decisório, num planejamento de uma indústria, passa perfeitamente pelo Ministério Público, passa por uma audiência pública, passa pela organização da sociedade civil, às vezes via ONGs, via outro tipo de atividade. Então, essa complexidade ela ocorreu por 2 fatos. Um fato pela consciência da sociedade, pela capacidade de intervenção da sociedade. E também porque, tecnologicamente, nós estamos mais agressivos naquilo que fazemos. E quando o fazemos, nós nos arriscamos mais. O que eu poderia dizer? Um teco-teco, sob o aspecto de segurança, ele era mais seguro do que um jato
de hoje. O teco-teco ele planava. Se ele acabasse, ele tinha um regime de planagem. Inclusive, é uma relação que é entre o corpo e as asas. Hoje, o Boeing, se parar uma turbina, ele cai. Se a gente pensar, por quê? Porque nós associamos a sistemas mais complexos de navegação aérea, mas que provavelmente têm eventos de colapso, ou seja, a passagem do risco aceitável para o inaceitável é imediata. E isso rompe tecnologicamente. Bom, isso aqui, risco crescente quanto à gestão. E aí, senhores, nós estamos formando engenheiros de produção, nós estamos falando provavelmente com senhores aqui que são de alguma atividade, que de alguma forma contribuem para o processo decisório da sociedade, e nós precisamos ter gestões mais conscientes, né? Se a gente sair, por exemplo, de coisas simples, que é uma outra área que a gente busca também atuar, antigamente a gente tinha, né, necessidade de gerir a parte de pânico de multidões, por exemplo. Você não tinha shows como de 1 milhão de pessoas na praia de Copacabana, que também é um fato ambientalmente agressivo, porque todo mundo joga milhares de copos e outras coisas, dejetos na rua. Mas, por exemplo, não se tinha administração de multidão dessa forma. Tecnologicamente, hoje, você tem que se aperceber disso. Se o cara der, eu sempre dou esse exemplo, se der 5, pegar um revólver, der tiro e matar todo mundo com os 10 tiros, provavelmente vai matar 10 pessoas. E 1 milhão, e desses 1 milhão, 1.200, 1.300 pessoas vão morrer por causa do pânico advindo daquilo ali. Ou seja, nós estamos numa sociedade muito complexa. Então, nós temos que ter um gerenciamento de risco crescente quanto à gestão. Vamos lá? Aqui eu mostro, né, algumas coisas que não parecem, que hoje são fundamentais no processo de planejamento da instalação industrial, que é a localização geográfica hoje, e é um dos motivos que eu falaria sobre o empreendimento nuclear, é extremamente importante. Porque depois que você coloca algo em cima, por exemplo, uma fábrica em cima de um lençol freático alto, ou seja, água que chega a uns níveis altos, e por qualquer motivo haja um rompimento de algum contaminante, provavelmente os efeitos de gravidade advindos disso vão ser violentos. Por quê? A permeabilidade daquele solo vai levar aquele contaminante rapidamente para lagoas, para rios. Então, estou dando um pequeno exemplo de como o processo de decisão, a parte da estratégia produtiva é fundamental. Vamos. Bom, essa é uma decisão, né, é uma definição, desculpe, de sistemas complexos, mas eu gostaria de só, né, falar dessa questão aqui. Ó. Esse maior risco devia estar ali, né? Nossa gestão de risco de tela está ruim, mas foi culpa minha, talvez. Esse risco está ali. A incerteza leva ao risco maior. A incerteza é aquela zona que você não controla tecnologicamente. Porque o que você não conhece, você não controla. Vou voltar a frisar isso. Todo mundo pensa que risco é aquilo que você não sabe. Risco é aquilo que você sabe. Porque o que você não sabe se tem nem risco. E qual é. Então, cada vez nós estamos trabalhando com mais sistemas complexos, né? Esse rapaz ali fala muito disso. Aí a gente começa a recorrer a algumas das nossas antigas definições para conseguir entender como a gente pode gerenciar risco. O qual eu vou acelerar um pouquinho para ser mais rápido, porque, como eu falei, a apresentação seria maior, né? A questão da teoria geral de sistemas. Hoje, ela traz e nos ajuda muito na questão de fragmentação do conhecimento. Por que isso? Porque hoje qualquer tipo de empreendimento ele é interdisciplinar. Não se decide mais com os conhecimentos técnicos, sociais, mas com a integração deles, com a fusão deles. E isso significa o quê? Saber trabalhar em equipe, trazer para dentro do processo decisório competência. Então, a teoria do geral de sistema nos mostra isso há muito tempo. Ou seja, o isolacionismo implícito de especialismos científicos é uma burrice e incorpora riscos. Isso, às vezes, nós trazemos nos nossos comportamentos profissionais. Nós achamos que entendemos suficiente para tomar o processo decisório dentro de uma área que, às vezes, precisa de interdisciplinariedade. E eu acho que hoje quase tudo em sistemas complexos precisa. Bom, a outra questão, né, é o sistema, na verdade. Por que a gente fala muito em sistema? Há uma interdependência, há uma interação. Quando você fala isso, a gente às vezes tem a visão interna de uma empresa, interna de uma fábrica, interna de uma região, né? A gente olha só Rio das Ostras. Não, hoje, o grau de intervenção que
os empreendimentos têm, significa praticamente que você vai ter um impacto generalizado numa área muito maior do que a sua percepção geoespacial do que você está fazendo. Você põe uma fábrica aqui e cria um problema lá em Carapebus. Quer dizer, essa questão de interdependência é o que eu chamo e insisto na questão do sistema. Porque a definição dos limites, as fronteiras, subsistemas, hoje elas atingem as fronteiras exteriores do que a gente antigamente admitia como de impacto. Impacto esse que pode ser, inclusive, socioeconômico. Você põe uma fábrica aqui e cria uma favela em Carapebus. Vamos pensar em sustentabilidade e essas questões todas de uma forma mais abrangente. Então, esses impactos hoje é o que está havendo, inclusive. Dizem que Macaé, eu não sou estudioso do local, mas dizem que Macaé desenvolveu, a partir do que, abre e fecha aspas, se chama a riqueza do petróleo, um processo de degeneração urbana e de habitação. Então, quer dizer, essa é a pergunta que se faz. Até onde o sistema produtivo que foi adotado, que foi trazer toda essa massa de atividades industriais e econômicas para a região, trouxe de benefício? Então, essa questão que eu gosto de citar um pouco no sistema. Eu vou correr um pouco mais, porque você tem até aquele aspecto, para a gente debater um pouco. Outra coisa que deve ser colocada são as questões dos níveis aos quais nós estudamos os riscos dos sistemas. Nós, pelo menos, devemos trabalhar com 3 níveis. Nós provavelmente deveremos ser ou do meio ou de cima. E o que significa isso? O que significa isso? Eu gosto de ir perguntando, mas eu não... Até para todo mundo, o pessoal dorme normalmente. Quando a gente fala muito depois do almoço, é um processo natural, processo pós-prandial. Mas o que eu estou dizendo para vocês, eu gosto de perguntar. Mas o que seria essa questão dos 3 níveis hierárquicos? É compreender, não se é 1, se é 2, se é 3, mas que você entender que qualquer empreendimento que você faça, e que tenha visão de sustentabilidade, ela vai ser mais ou menos sensível a desenvolver soluções sustentáveis se ela permear esse cone, fatiar o máximo possível. Significa que cortar mais significa ter maior sensibilidade do risco que você pode ter com aquele empreendimento local. E eu quero que vocês acabem aqui não achando que risco é coisa ruim e que risco é coisa que vai acontecer. Não, risco é aquilo para não acontecer. Então, eu estou sempre desenvolvendo. Quanto mais você fatiar, mais você vai ter o quê? Zonas de certeza. A gente está falando um pouco aqui, meio entrando nos aspectos filosóficos, mas a gente tem que entrar. Senão, se a gente fizer a leitura clássica, que a gente faz de risco, que a gente faz de sistema, provavelmente a gente não vai conseguir imergir no que a gente gostaria de passar para vocês. Caracterizar um sistema, eu não vou falar muito aqui sobre isso, mas isso aqui é importante, condições de operação, e o ambiente do sistema. Esses 2 aspectos aqui que levam normalmente a intervenções inadequadas do sistema produtivo. A gente entende sistema produtivo, o sistema produtivo não precisa ser uma fábrica, não. O sistema produtivo pode ser um show de música. O sistema produtivo pode ser a padaria. Quer dizer, a gente às vezes fica só olhando para a fábrica. Mas essas questões aqui são as maiores, porque quase todos os acidentes são advindos de fatores humanos. Raramente a gente tem aspectos de risco associado a um evento que tecnologicamente não foi previsto. Por favor. Bom, a gente tem Como é que a gente faz as coisas acontecerem? Quando a nossa cabeça é iluminada. Quando a nossa cabeça entende o mundo real, nós passamos a gerir o mundo real. Então, essa passagem do sistema real para o modelo final é uma coisa muito importante. Entender, na verdade, o que está acontecendo e o que significa isso. A maioria das pessoas decidem, às vezes, sem saber o que está acontecendo. Por quê? Porque não interviram realmente no modelo sistêmico ao qual a relação causal-efeito está ocorrendo. Então, mitigar risco tem que ter, quem já trabalhou com isso aqui, com certeza os que trabalharam em engenharia de produção, a chamada espinha de peixe, que é o diagrama causa-efeito. Então, isso é muito importante, por favor. As falhas, eu vou falar um pouco de falha, porque falha para a gente, a etimologia da palavra no português ela é muito agressiva conosco. Você falhou, é um fracasso, não é o aprendizado. Agora, se você falhar várias vezes, realmente, aí você pisou na bola, é outra coisa. Mas, em suma, as falhas, elas são... Por que eu estou falando disso? Porque, no aspecto ambiental, nenhum sistema tecnológico ele ocorre de ter uma falha sem, às vezes, ter mostrado como esse processo vai ocorrer. Porque a falha é a sensibilidade que você tem do risco.
É aquilo que pode ocorrer, o evento que você não quer que ocorra, que você tem que ter sensibilidade. Então, tem quanto a rapidez, quanto a amplitude, vários desses tipos aqui, né, que eu não vou me estender, porque eu acho que não agregaria tanto quanto o tempo que eu vou gastar de vocês. Por favor. Bom, essas falhas aqui, eu gostaria de dizer o seguinte: nada acontece catastroficamente antes sem passar por um caminho. A casa não cai antes de apresentar rachaduras. Então, o risco tecnológico, ele incorpora o conceito de que existe uma previsibilidade. Nós vamos falar isso um pouquinho de aceitabilidade, previsibilidade e plausibilidade, porque no final é isso que nós vamos discutir. Por favor. As causas disso aqui é importante se são primárias ou secundárias. Às vezes o que ocorre no seu processo produtivo, né, no seu entorno social, é alguma coisa que não depende de você, depende de terceiros. E às vezes o risco você não se apercebe, porque você não consegue entender, porque ele não está dentro do seu ambiente de controle. Então, a importância de você ter esse conceito aqui. Vamos embora? Bom, existem modos de falhas, né? As formas como elas são geradas, isso aí está disponível. Eu tenho certeza que não vale a pena entrar, até porque o público é heterogêneo. E a ideia era falar um pouco mais detalhadamente de cada um desses itens. Mas acho que fica a critério, amanhã alguém quiser se desenvolver nisso aí, por favor. Isso, na verdade, a entidade é o lugar onde vai ocorrer, onde existe o risco e o fato da falha pode ocorrer. Então, as falhas são motivadas por várias correlações dessa aqui. O que é a pane? A pane é a incapacidade dessa entidade cumprir a sua função. O que é uma entidade? Entidade pode ser uma máquina, entidade pode ser um sistema de controle, o próprio sistema de controle de gestão ambiental dele falhar, o sistema de TI falhar, né? Qualquer desse tipo de aspecto é uma entidade. Vamos lá. Bom, existe uma ciência da falha que trabalha com isso, que eu não vou me estender também. Por favor. Então, a gente tem sistemas, né, de segurança que você tem um modelo clássico onde as coisas vão ocorrer. E, no final, para que seu sistema tenha uma incapacidade de ter a falha, você tem que ter o aspecto de segurança, o aspecto de disponibilidade, manutenibilidade e confiabilidade. O que é isso aqui? Esse conjunto dessas 4 palavras, essa aqui, né, manutenibilidade, é a capacidade dele voltar a exercer. Vamos supor que seja um filtro que você tenha, que faça o processo de filtragem para não emitir um determinado tipo de contaminante no ambiente. Essa capacidade de manutenibilidade é a capacidade que essa função perdeu a sua plenitude e foi corrigido com um determinado tempo, com uma determinada possibilidade de uso de recursos. Segurança é autodefinível, né? A disponibilidade é fazer com que aquela função requerida, que evita com que ocorra aquele momento de risco e, consequentemente, de falha, é a disponibilidade, é a função que precisa estar sendo exercida, e a confiabilidade, que eu falei que é a avó, né, do risco, do gerenciamento de risco e mãe da garantia de qualidade, seria o elemento que faz todo esse processo efetivamente ocorrer de forma ordenada. Vamos lá. Bom, falei um pouco do que é isso aqui, podemos passar, né? Esse formato que eu passei para vocês. O que é risco? Então, falamos muito, né? Fala de risco para cá, de risco para lá, que lá no começo, quem não estava aqui, eu disse o seguinte: a questão é a dicotomia entre sustentabilidade e a nossa necessidade tecnológica. O risco é que permeia isso aí. Na verdade, a sociedade discute o risco que nós vamos aceitar para operarmos o sistema produtivo que existe, né? A produção de carro, a produção de energia, todo esse modelo de vida que nós temos, de vida e de consumo. Na verdade, se a gente tiver que discutir amanhã isso, provavelmente a discussão não vai ser sobre sustentabilidade, sobre meio ambiente, sobre tecnologias. Vai ser uma discussão que vai discutir por que e o modo, né, que nós consumimos com tal voracidade, em que formato, tá? Essa é a discussão que vai permear. Por isso o risco, quando eu tentei falar lá no começo, esse é um risco maior que a gente tem que discutir. Eu passei para um mundo mais micro para a gente conseguir se aperceber. Mas, na verdade, é isso que nós estamos discutindo. Esse sistema produtivo que nós temos, esse modo de produção que nós temos no mundo, tá? É compatível, é um risco aceitável com o que a sociedade quer,
com que a gente seja tratado, quer dizer, como o professor Flávio falou, nós, a tal da biodiversidade ou o mundo, nós fazemos parte do mundo, né? Vamos dizer assim, o antropocentrismo nosso faz com que a gente se deixe de perceber que nós fazemos parte do mundo. A gente acha que o homem é como se fosse uma entidade fora desse mundo. Na verdade, o que nós estamos discutindo é o risco de tocar esse bichão aqui, que é o planeta Terra, sob o aspecto dos riscos aceitáveis, que a sociedade vai ter que tomar essas decisões, diante de uma necessidade tecnológica que incorpora sistemas complexos, tá certo? E que, efetivamente, traz para a gente uma grande pergunta. Né? Independente da gente falar da modelagem, que eu acho que é interessante, porque eu acho que essa leitura tem que ser feita constantemente por cada um de nós, nas atitudes pequenas que a gente toma, seja como profissional, seja como ser humano, que qual o grau de incerteza que nós vamos ter em relação à presença, né, da própria atividade humana na Terra a longo prazo. Então, eu tentei ser um pouquinho breve, ele já me deu o cartão vermelho. Existiam aí mais alguns slides para a gente discutir, algumas coisas interessantes, como a percepção social do risco, que é a última, não é a última transparência, no último slide, ó, eu sou da fase da transparência, o último slide da apresentação, mas em função dessa necessidade de tempo, e é lógico que o assunto também tem um certo nível de interesse para uns e para outros não, eu só vou mostrar para a gente fechar. Na verdade, nesse eixo aqui, ele desenvolve, e esse cara aqui é um cara que discute muito sustentabilidade, ele discute muitas questões maiores da presença do homem aqui, né? Ele chega no nível filosófico. Mas ele diz o seguinte, nós temos aqui nesse eixo, né, o risco conhecido e o risco desconhecido. Eu vou repetir no outro. E aqui o risco de baixo temor e o risco de alto temor. Passa. Eu peguei umas bolinhas dessas e botei, tá vendo? Ó? O risco conhecido, o risco desconhecido, o risco de baixo temor, de alto temor. Quer dizer, aqui é o inferno, diríamos assim, né? Porque é onde o que a gente não conhece e que a gente tem medo, que é a dificuldade que nós temos de mexer com energia nuclear. Eu estou falando isso que é a convivência que eu tenho tido muito. Mas se a gente for ver algumas coisas, ó, terrorismo é um risco conhecido, né? Não sabe o que pode derrubar, mas é de alto temor. Na verdade, na discussão que vai ficar na sociedade, que eu iria chegar à frente, qual o risco aceitável que nós temos de administrar o sistema produtivo da Terra, tá? Com o grau de tecnologia que nós temos hoje, tá? Diante do constante assédio da população, através dessa percepção social de risco, do grau de intervenção que nós estamos tendo no nosso planeta e nas nossas vidas. Na verdade, a grande discussão filosófica do risco é essa. O risco aceitável que a sociedade quer para tocar esse sistema produtivo, que é o nosso modo de consumo de vida em relação à sustentabilidade do planeta. Vocês desculpem se eu não consegui ser conciso, mas era um pouco maior, era para 2 horas e pouco. Mas, muito obrigado.